A paz do Senhor a todos. Estive dando uma lida na Bíblia e algo me chamou a atenção. Está, se não me engano, em Deuteronômio. Deixa eu ver qual é o versículo para vocês. Deuteronômio capítulo 22, versículo 13 ao 22. São os costumes, né? Judeus, leis daquela época. Então, e tem uma comparação com a atual era, de acordo com o Novo Testamento, a época da graça. Então vamos ter aqui, atenção, preste atenção direitinho aqui, ó. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela, quer dizer, esse homem se casou com a mulher, antes ele não teve relações com ela, tá? Se um homem se casar com uma mulher e depois de casar ter relações com ela, rejeitá-la, quer dizer, casou, depois teve relações com ela e depois rejeitou, e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com esta mulher, descobri que ela não era virgem. Então, este homem está acusando a atual esposa dele que antes de se casar com ela, ela já tinha feito sexo com outra pessoa. No caso, ela tinha feito o quê? A porneia, que ela, na época, acontece somente com quem está solteiro, tá? Quem não é casado. É um pecado que quem é solteiro. E, continuando, o que vai acontecer? Então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. Aí tem as autoridades todas lá reunidas, né? O pai lhes dirá: dei minha filha em casamento a este homem, e agora ele a rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha. O pai provando as autoridades, né, perante aquela calúnia, né? Porque naquela época uma mulher adúltera era apedrejada até a morte, né? Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Vamos ver qual é o castigo? Também lhes aplicarão uma multa de 100 peças de prata, que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. No caso, os pais dessa menina estavam alegando que ela era virgem antes de se casar com esse homem. E o que ele fez com ela estava errado. Ela era virgem, ele estava alegando que não, né? Uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel, ela continuará a ser esposa do homem e ele jamais poderá se divorciar dele. Os pais provando que a filha dele era virgem antes de casar com ele, e ele, por ter feito essa calúnia, inventado isso, a punição dele era pagar 100 peças de prata, e não poderia nunca mais se divorciar dessa mulher. Mas, se as acusações do homem, no caso do atual marido, forem verdadeiras, e ele puder provar que a mulher não era virgem, que ela era ela fazia porneia, fornicação, né? Mas se as acusações do homem forem verdadeiras e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa do seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel. Isso aí é lei, era lei, né? Praticando, o que ela praticou? Imoralidade sexual. Isso que eu quero que vocês prestem atenção agora. Imoralidade sexual. O que é naquela época imoralidade sexual, que é hoje também? Ela era, se no caso esse marido provou que ela
não era virgem quando se casou com ele, então ela praticou sexo antes do casamento. Então ela não era virgem, então ela praticou imoralidade sexual. Isso prova que imoralidade sexual é sexo praticado antes do casamento, não é sexo praticado quem já é casado. Isso é porneia. Se fosse para quem é casado, seria adultério. Então ela praticou porneia. Imoralidade sexual é porneia. Não se esqueçam disso. Vamos adiante. Praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa dos seus pais. Então, quando ela era solteira, ela fazia sexo, né? Então ela casou, mentiu, né? Enquanto vivia na casa dos seus pais. Agora, grifo meu, como eu acabei de explicar para vocês, porneia é um ato sexual feito fora do casamento, é a fornicação. Porneia é em grego, tá? É a fornicação. Fornicação não é quem é casado que pratica. Quem pratica sexo depois do casamento com outra pessoa é adultério, tá? Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Aí está dizendo, quando o homem e a mulher cometem adultério, eles serão apedrejados até a morte, né? Isso está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13 ao 22. Agora, só uma partezinha aqui para finalizar. Em Mateus 19:9, onde muitas pessoas gostam de pegar para poder explicar, diz assim, Novo Testamento, tá? Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, isso é Jesus Cristo falando para os apóstolos, né? Porque os apóstolos estavam falando, mas se for assim, mestre, que não pode se divorciar da sua mulher, eles estavam falando, os apóstolos estavam falando com Jesus, muitos ali que estavam perto dessa conversa queriam pegar Jesus pela lei, né? Na lei de Moisés, que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas, como vocês viram anteriormente falando ali. Então, os apóstolos, eu lhes digo, Jesus falando, eu lhes digo, todo aquele que divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Grifo meu, porneia, que é fornicação. Porneia é a fornicação, só que é em grego. Ato sexual feito antes do casamento. Essa é a exceção que Jesus falou. E você vê imoralidade sexual também em Levítico 18, que fala que é tio com sobrinha, sobrinho com sobrinha, primos próximos, pessoas que não estão casadas, mas estão morando como se fosse casada, mas fazendo sexo. Isso é imoralidade sexual. Não é ato feito quem está casado, né? E se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Repetindo. Eu lhes digo, Jesus falando, eu lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, quer dizer, Jesus falou, por imoralidade sexual pode se divorciar. Que é o quê? Que é o ato de divorciar, separar, dividir, sair um para um lado, outro para o outro, tá? Aí pode, porque vocês estão fazendo algo que é antes do casamento, não é depois, porque depois não pode, tá? E se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Quer dizer, quem se divorcia, casa com outra mulher, tudo direitinho nos papéis, porque o papéis foi feito pelo homem, né? Se divorciou, casou com outra mulher, está cometendo adultério. E quem se casar com a que foi largada, a mulher largada, divorciada, estará cometendo adultério junto com ela. Vocês estão vendo que essas pessoas que procuram meios para explicar a sua carne, o seu pecado, né? Não tem respaldo bíblico algum, tá? Vocês notaram que imoralidade sexual é referido aí como fornicação, sexo fora do casamento, antes do casamento, no caso aqui, né? Peguei o Antigo Testamento respondendo o Novo Testamento. Estão vendo como não tem escapatória? As pessoas adoram alegorizar o que é literal para explicar o pecado que elas estão cometendo. Então, meus queridos, só para finalizar, foi curtinho isso. Isso aqui foi um comentário que eu deixei no canal de uma irmã. Isso é para vocês verem o que é a Bíblia. Vocês que vão às igrejas, escutam, quando escuta, né, o pastor falar sobre casamento,
Ah, estamos na época da graça, como se pudesse tudo. Isso não existe. Isso não existe. Cuidado com esses falsos pastores. Cuidado, eu tenho parentes bem próximos que estão na religião, que Cristo não faz parte de religião alguma, tá? A religião foi inventada pelos homens. Jesus percebeu pelos religiosos, pelos hipócritas. Então, estão colocando as coisas, não estão falando da verdade. A Bíblia você tem que estudar num todo, não é pegar versículos. É por isso que vocês são enganados nas igrejas. O pastor lê um versículozinho, vocês caem na deles. Bíblia é para se estudar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, vocês conhecem a verdade?